Mitologia egípcia. O que é mitologia egípcia? É o nome dado à religião praticada no Antigo Egito desde o período pré-dinástico, ou seja, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo até o surgimento do cristianismo. No início, era uma religião politeísta porque acreditava em vários deuses. Com o passar dos tempos, a crença passou a ser mais diversificada, assim passando a ser considerada enoteísta, porque eles acreditavam em uma divindade criadora do universo e várias outras forças independentes, porém nenhuma igual ao criador de tudo. Os deuses possuíam características humanas, porém alguns deles possuíam poderes de transformação. O zoomorfismo, ou seja, formas de animais, e o antropomorfismo, isto é, formas de animais e homens, são dois conceitos muito característicos dos deuses egípcios. Essa mitologia baseia-se principalmente em uma diversidade de antigos mitos, no culto da natureza e na adoração de diversas divindades. Esses mitos eram organizados por importância e popularidade, sendo o mito da criação o mais importante de todos. Sabendo disso, como nossa história se inicia? A origem de tudo. De acordo com a mitologia egípcia, no começo existia o nada e o vazio. E o nada e o vazio, de repente, se uniram, dando origem às águas primordiais. E essas águas têm o nome de Atom. Atom era o grande oceano, e esse oceano tinha fortes movimentos, e desses movimentos surgiu uma ilha. No centro dessa ilha apareceu uma flor de lótus, e de dentro dessa flor surgiu Ra. Ra é o deus do sol. Ele tem cabeça de falcão e o círculo solar em cima da sua cabeça. Ra se sentia muito sozinho, o que fazia ele ficar muito triste, chegando ao ponto de chorar. As suas lágrimas, quando encostaram no solo, deram origem a dois deuses, Shu, deus dos ventos, e Tefnut, deusa da umidade. Tefnut e Shu eram irmãos, e eles se casaram. Sim, pode parecer estranho, mas naquela época era muito comum irmãos e deuses se casarem. E desse casamento surgiram outros dois deuses, Nut, que é o céu, e Geb, deus da terra. Nut e Geb ficavam sempre de olho um no outro, e acabaram por se apaixonar. Porém, Ra não queria que tivesse mais deuses além desses, e também não queria que os dois se unissem. Então, ele ordenou que Shu, o pai dos dois apaixonados e filho de Ra, ficasse entre os dois. Por isso que Nut é o céu, Geb é a terra e Shu é os ventos, assim ficando entre os dois. Nesse momento da história, surge mais um deus, Thoth, que é o deus da escrita e da magia. Não se sabe ao certo a origem de Thoth. Muitos dizem que ele não tem mãe, e outros que é filho de Ra. Shu tinha feito um acordo com Ra, e nesse acordo, Shu ficaria entre Nut e Geb durante um ano inteiro. Mas nessa época, o ano tinha apenas 360 dias. Nut, como era muito esperta, foi se encontrar com Thoth, onde ela desafia o mesmo para um jogo, que se ela ganhasse, teria direito a um pedido. Thoth acaba perdendo, e Nut então pede que o calendário tenha 5 dias a mais, ou seja, a partir desse momento, o calendário teria 365 dias. Então, chega finalmente o dia em que o contrato entre Shu e Ra acaba. Passaram-se 360 dias, porém por causa do pedido de Nut, ainda sobraram 5 dias. E nesses dias, Nut e Geb puderam se amar. E desse amor surgiram 4 deuses. Osíris, o mais velho dos irmãos. Ísis, a deusa do amor. Osíris e Ísis se casam. Set é o deus da maldade. Néftis é a deusa do deserto.
Set e Néftis se casam também. Set tinha muita inveja de Osíris, por ele ter herdado o poder do pai na terra. Set criou então um plano para matá-lo, e assim tomar o poder. Quando Osíris dormia, Set tirou as suas medidas e, ajudado por 72 conspiradores, mandou construir uma esquife com as medidas exatas de Osíris. Organizou um banquete e lançou um desafio. Aquele que coubesse no esquife o ganharia de presente. Todos os deuses entraram e não se ajustaram. Assim que Osíris entrou no esquife, Set o trancou e mandou jogá-lo no rio. A correnteza o levou até a Fenícia e ali ficou preso em uma planta. Ísis partiu em busca do esposo e, após muitas aventuras, conseguiu regressar ao Egito com a caixa, que escondeu em uma plantação de papiros. Set a descobriu e cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços, que espalhou pelo Egito. Novamente, Ísis parte em busca dos pedaços do esposo. Encontrou todas as partes de Osíris, exceto o órgão genital que tinha sido devorado por um peixe. E então, Ísis usa sua magia e junta todos os pedaços de Osíris, e juntou ao seu corpo um órgão artificial de ouro, assim conseguindo ter relações sexuais com Osíris e ficar grávida de Horus, o deus Falcão, que posteriormente será o vingador de seu pai e que manterá uma luta sem fim com seu tio Set. E a seguir, alguns dos deuses mais importantes do Egito. Atom, o primeiro deus do Egito, representado pelas águas primordiais. Num simbolizava a água. Atum, aquele que deu origem à explosão do universo. Amon, ele é considerado o rei dos deuses. Ra, deus da criação, sendo um dos principais deuses do Egito. Shu, deus do ar e ventos. Tefnut, deusa da umidade. Geb é o deus da terra. Nut é a deusa dos céus. Osíris, primeiro faraó do Egito e também juiz dos mortos. Ísis é a deusa do amor, fertilidade e proteção. Set, deus da tempestade, do caos e da violência. Néftis, deusa do deserto e das terras secas. Horus é o deus do céu e sucessor de seu pai no poder do Egito. Hathor, deusa das festas, do vinho e da alegria. Thoth, deus da sabedoria. Met, deusa da justiça e da verdade. Anubis, deus dos mortos, era ele que guiava os mortos após sua morte. Mas como esses mitos e histórias chegaram até nós? Essa é uma pergunta muito frequente nos dias de hoje, principalmente para quem estuda a civilização egípcia. Tudo o que nós sabemos sobre essa mitologia chegou até nós pelas inscrições em paredes de sarcófagos, templos, pirâmides e em papiros. Os textos dos sarcófagos e das pirâmides são os mais antigos e principais registros da mitologia egípcia. Desses textos eram tiradas informações cruciais para a formação do mundo, de como era o submundo e de como os deuses se formaram. Curiosidades. O culto aos animais. O culto aos animais surgiu no Egito nas épocas remotas, mas se popularizou na época do Império Novo. Os animais, como o gato e o boi, eram consideradas manifestações na terra das divindades. Os animais eram colocados em jaulas junto aos templos, onde recebiam alimento e conforto, praticamente como deuses. Esses animais, quando morriam, eram mumificados e enterrados em cemitérios próprios. Julgamento final. Os egípcios acreditavam que o ser humano era formado pelo Ra, a alma, e por Ka, o corpo. No momento da morte, para eles, a alma deixava o corpo e continuava a viver no reino de Osíris ou de Amon-Ra. Porém, isso só poderia acontecer se o corpo fosse conservado. Por isso, era tão importante mumificar e embalsamar o corpo naquele tempo, para impedir que ele se decompusesse. A mumificação era feita da seguinte forma:
O sacerdote abria o corpo do morto e tirava todos os órgãos moles, ou seja, aqueles órgãos que apodrecem rápido. Em seguida, cortavam o nariz de forma que pudesse retirar o cérebro com um gancho especializado. O sacerdote colocava dentro do corpo alguns medicamentos e, após todo esse ritual, o corpo era amarrado com um pano para o mesmo poder ser conservado. Mas como funciona o julgamento final? Toda pessoa, quando morria, era recebida por Anubis, o deus que tinha a missão de pesar o coração dos mortos em uma balança, onde a pessoa era avaliada pela forma que se comportou durante sua vida. Após ter o coração pesado, o morto era encaminhado para um julgamento feito por Osíris, que o questionava sobre todas as suas fases da vida. Nessas perguntas, Osíris poderia aliviar a punição de quem teve o coração reprovado na pesagem da balança. Os reprovados eram devorados pela deusa representada pelos 3 mais temidos animais do Egito. Ela tinha cabeça de crocodilo e corpo com partes de leão e de hipopótamo. Seu nome é Amnut, e os aprovados viveriam para sempre em um paraíso muito parecido com a terra, porém com a companhia dos deuses.